Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, paz e bem. Dia 6 de setembro de 2020. A Igreja celebra hoje o 23º domingo do tempo comum. E o Evangelho de hoje é tirado do livro de São Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20. No Evangelho deste domingo, é sugerido a cada um de nós uma reflexão sobre a nossa responsabilidade com relação aos nossos irmãos e nossas irmãs que convivem conosco dia a dia. Nesse Evangelho, claramente vemos que ninguém pode ficar indiferente daquilo que ameaça a vida e a felicidade de um irmão, e que todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Assim, hoje nos é proposto então rever o nosso modo de proceder para com o nosso irmão que errou e que provocou conflitos no seio da comunidade. Como é que os irmãos da comunidade devem proceder nessa situação? Devem condenar, sem mais marginalizar o infrator? Não, é claro que não. Nesse caso, as decisões radicais e fundamentalistas, elas raramente são cristãs. É necessário tratar o problema com bom senso, com maturidade, com equilíbrio, também com tolerância, mas, acima de tudo, tratar com amor. O Evangelho de São Mateus, ele propõe um caminho em várias etapas. Em primeiro lugar, ele propõe um encontro com esse irmão em privado e que se fale com ele cara a cara sobre o problema causado. O caminho correto não passa decididamente por dizer mal por trás, por publicitar a falta cometida, por criticar publicamente, ainda que não se invente nada, e muito menos por espalhar boatos, por caluniar o irmão, por difamar o irmão. O caminho correto passa pelo confronto pessoal, um confronto leal, honesto e acima de tudo, sereno, compreensivo e tolerante com o irmão que praticou o mal. Se esse encontro não produzir o resultado esperado, o Evangelho de hoje ele propõe uma segunda tentativa. Essa nova tentativa implica o recurso a outros irmãos, ou seja, toma contigo uma ou duas pessoas da comunidade que, com serenidade, com sensibilidade e bom senso, sejam capazes de fazer com que este infrator perceba que não tem sentido o modo dele se comportar. Mas, se também essa tentativa falhar, resta ainda o recurso da comunidade. A comunidade será então chamada a confrontar o infrator, a recordar-lhe as exigências do caminho cristão e a pedir a ele uma decisão. No caso do sujeito insistir no seu comportamento errado, a comunidade terá que reconhecer, mesmo que seja com muita dor, a situação em que esse irmão se colocou a si próprio. E terá que aceitar que esse comportamento o colocou à margem da comunidade. O Evangelho acrescenta que, nesse caso, o faltoso será considerado como um pagão, um cobrador de impostos. Isso significa que os pagãos e os cobradores de impostos não têm lugar na comunidade? Não, de jeito nenhum. Não é bem assim. Ao usar esse termo, o autor do texto desse Evangelho, ele não pretende referir-se a indivíduos, mas a situações.
Trata-se de imagens tipicamente judaicas para falar de pessoas que estão instaladas em situações de erro, que se obstinam no seu mau proceder e que se recusam também a todas as oportunidades de se integrar à comunidade da salvação. A igreja tem o direito de expulsar os pecadores. O Evangelho não sugere aqui com certeza que a igreja possa excluir da comunhão qualquer irmão que errou. Na realidade, a igreja é uma realidade divina e também humana, onde coexistem a santidade e também o pecado. O que é sugerido nesse evangelho aqui é que a igreja tem de tomar uma posição quando alguns dos seus membros, de forma consciente e obstinada, se recusa à proposta do reino de Deus e realiza atos que estão frontalmente contra as propostas que Cristo veio nos trazer. Neste caso, contudo, nem é a igreja que exclui o prevaricador. Ele é que, pelas suas opções, pelas suas escolhas, ele se coloca decididamente à margem da comunidade. A igreja tem, no entanto, que constatar o fato e agir para corrigir. Depois da instrução sobre a correção fraterna, o Evangelho acrescenta 3 ditos de Jesus que originalmente seriam independentes da temática precedente do Evangelho de hoje, mas que ele encaixou também nesse contexto. O primeiro se refere ao poder conferido à comunidade, de ligar e de desligar. Entre os judeus, a expressão designava o poder para interpretar a lei, mas com autoridade, para declarar o que era e o que não era permitido, e para excluir ou reintroduzir alguém na comunidade do povo de Deus. Aqui significa que a comunidade tem o poder para interpretar as palavras de Jesus, para acolher aqueles que aceitam suas propostas e para excluir também aqueles que não estão dispostos a seguir o caminho que Jesus propôs. O segundo sugere que as decisões graves para a vida da comunidade devem ser tomadas em clima de oração. Assegura aos discípulos reunidos em oração que o Pai os escutará. E o terceiro ponto garante aos discípulos a presença de Jesus no meio da comunidade. Neste contexto, o Evangelho sugere que as tentativas de correção e de reconciliação entre irmãos no seio da comunidade terão o apoio e a assistência de nosso Senhor Jesus Cristo. Que busquemos então viver esses conselhos de correção fraterna propostos pelo Evangelho de hoje, e se há algum caso a sua comunidade desse jeito, tente refletir e buscar os caminhos propostos pelo Evangelho, porque se fizermos conforme essas orientações, dificilmente nós cometeremos falhas e agimos simplesmente pelo nosso desejo, pela nossa vontade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um santo domingo na presença do Senhor.